Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, voltando aqui, mais um vídeo no canal. Vou explorar um pouquinho mais sobre a ferramenta Meteor. Ela é fruto aí do meu trabalho de pesquisa no campo aí de testes automatizados e também relacionado aí à refatoração de testes. E como proposta aí da minha pesquisa, eu desenvolvi essa ferramenta para auxiliar tanto testers como também desenvolvedores que necessitam de alguma maneira validar se o teste refatorado ele continua apto a encontrar os mesmos defeitos após a refatoração, tá? E o Meteor é uma ferramenta que vem de encontro aí a essa necessidade de fazer aí a avaliação de uma refatoração de código de testes, tá? Para instalar a ferramenta, vocês têm que abrir aqui o site, onde tem aqui o passo a passo de instalação. O link eu vou deixar inclusive aí no canal para vocês verem, então está aqui o passo a passo, tá? Basicamente abrindo o Eclipse, vocês precisam adicionar um novo repositório aqui de instalação. Então, help, install new software, e aqui em add, vocês colocam aqui Meteor e também a URL aqui do eu deixei aí para vocês no link, no vídeo no canal, tá? Então vocês podem adicionar, eu já tinha adicionado anteriormente, então não vou precisar fazer esse passo, mas só para vocês terem noção de como podem fazer a instalação aqui do Meteor. E aqui eu vou vir aqui dentro da minha lista de sites disponíveis para instalação, eu vou colocar aqui o Meteor que eu já tinha cadastrado antes. Ele abre aqui para mim as soluções que eu tenho que instalar. Como no Meteor ele se integra ao Pitch Eclipse, você precisa instalar, ainda que você tenha essa versão do Pitch disponibilizada pelo Meteor, tá bom? Porque essa versão ela tem ali algumas integrações necessárias para que tanto o Meteor como o Pitch venham a conversar entre si. Eu vou marcar aqui as duas soluções, vou dar um Next. Bom, a ferramenta aqui vai pedir para mim dar um Finish aqui, né? Apresentou a lista de plugins envolvidos nessa instalação, né? Detalhando aqui quais são. Vou dar um Finish e aí a ferramenta vai ser instalada aqui na minha máquina. Demora alguns segundinhos aí. Assim que concluir eu volto. E da instalação, o Eclipse vai sugerir aqui a inicialização, ok? Então, vou reinicializar o Eclipse para ele confirmar aqui as alterações e disponibilizar o Meteor para mim. Bom, já fez aqui a instalação. Como que eu sei que o Meteor foi instalado, tá? Ele vai apresentar para mim aqui dentro do Eclipse o menu do Meteor, tá? E se não está aparecendo para vocês, vocês podem mostrar aqui, né, a janelinha do Meteor, tá? Então, Other, tem também a janelinha do Pitch. Abriu aqui a view do Meteor, tá? Então ele mostrou para mim tanto a view do Meteor, como também eu vou mostrar agora aqui, Windows Show View, as views do Pitch, que são importantes aí para mim poder acompanhar o andamento dos testes de mutação. Então, tenho aqui aberto, né, o Meteor, que vai controlar as minhas refatorações, e o Pitch, que vai me mostrar o andamento aqui do teste de mutação. Tá? Então, com isso, eu tenho certeza de que o Meteor está instalado na minha máquina. Uma outra coisa que é importante, tá? Vocês que estão aí instalando pela primeira vez, eu não vou instalar, mas vocês que estão instalando pela primeira vez, é importante vocês instalarem um plugin, tá? Que é o CSV Edit 2. Esse plugin, ele abre e edita dentro do próprio Eclipse, tá? Arquivos .csv, extensão .csv. Por que é importante ter esse plugin, tá? Porque ele facilita aqui a visão dos relatórios de teste de mutação. Ele simplifica aqui a forma como você visualiza os dados, tá? Então a gente vai usar esse plugin também integrado aqui ao Meteor, quando o Meteor gerar o relatório de avaliação ali do teste de mutação, ele vai gerar aqui um arquivo .csv que o plugin CSV Edit 2 facilita a sua exibição. Então, eu vou fechar aqui porque isso nós vamos ver depois, tá joia? Então, ponto. Instalei aqui a ferramenta, estou com um projetinho em aberto aqui, projetinho Java, que eu vou conduzir aqui algumas refatorações. Eu vou rodar uma refatoração positiva
mostrando para vocês uma refatoração com sucesso e também vou mostrar uma refatoração negativa, melhor, um teste negativo, em que eu apresento aqui uma refatoração errada. Eu quero ver se o Meteor vai ser capaz de detectar, tá bom? Bom, agora nós vamos fazer aqui uma refatoração olhando esse projeto aqui que eu tenho de exemplo, tá? Eu vou manipular algum teste aqui desse projeto para vocês verem como que a ferramenta Meteor se comporta, tá? Eu vou abrir aqui esse classe de teste, a Customer Test. Tá? É que eu tenho diversos métodos que eu posso fazer alguma refatoração aqui dentro do meu projeto, tá bom? É importante vocês notarem, né, que a ferramenta tem aqui a view, né, onde eu preciso configurar ela para poder assimilar as refatorações que eu estou realizando. Então eu vou criar aqui uma seção de refatoração. Dou um OK aqui, criei a minha seção de refatoração. E dentro dessa seção tem uma árvore aqui que identifica qual é o baseline, qual que é o score de teste de mutação que ele vai usar como baseline, ou seja, antes da refatoração, né? E qual que é o último score que ele obteve após a refatoração. E vai ser feita uma comparação para avaliar se a refatoração foi bem sucedida ou não, tá? É importante dizer que aqui ele mostra somente o score do teste de mutação, né? Tanto para o baseline como para o último resultado, mas internamente a ferramenta ela gerencia e ela analisa também os estados dos mutantes e também ela analisa quais são os testes que de fato foram envolvidos ali no assassinato daquele mutante, tá? Já vou entrar nesses termos aí um pouquinho mais para frente. Então, eu vou começar uma refatoração bem simples. Então, para isso, eu vou definir essa classe aqui como a classe alvo da refatoração. Eu preciso vir aqui e dar um set project entry point for test, tá? Quer dizer que eu estou dizendo que essa classe é a classe que eu vou usar para refatorar, tá? Então, cliquei aqui, setei, e antes de refatorar, eu preciso rodar o teste de mutação para ele carregar, não é? Preliminarmente os dados aí de mutação. Então, vou dar um run aqui, ele vai confirmar se que eu quero rodar os testes de mutação, vou dizer que sim. E aí ele inicializa aqui no console, né? Vejam que ele está carregando aqui os testes e realizando os testes aqui de mutação para esse projeto. Então, ele acabou de gerar aqui, executar o teste de mutação, olha só. Tenho aqui um score de mutação de 20%, né, que está aqui no relatório. Eu tenho 11 mutantes mortos para 55 mutantes desse projeto, tá bom? E eu vou dizer que esse resultado aqui, que eu acabei de obter, é o meu baseline. Então eu vou setar ele aqui no outro botão aqui, né, dizer que ele é um set last run results as baseline, quer dizer, coloque isso como baseline que vai ser utilizado. Ele pergunta se eu quero fixar realmente como baseline, eu vou dizer que sim. E aí eu vou gravar, né, deixar como se fosse gravado o meu baseline para comparações futuras, tá? Eu vou fazer uma refatoração bem simples aqui para vocês verem como é que funciona a ferramenta, tá? Então aqui eu tenho uma refatoração onde eu percebi aqui nesse projeto, e aí olhando um pouquinho da literatura disponível aí, que falta uma explicação nessa asserção aqui nesse assert equals, né? Eu tenho uma validação aqui e aqui tem um mau cheiro de teste, quer dizer, está faltando explicar, né, do que se trata realmente essa verificação. Basicamente, eu quero comparar, não é, os dados aqui que vão vir, né, a partir de um arquivo, né, se os dados realmente são os dados que eu espero obter, né? Então, eu estou conferindo aqui os dados, se eu salvei, se são os dados realmente que eu esperava que tivessem sido salvos, tá? Então, vou pedir para pedir não, vou digitar aqui, né, escrever aqui qual que é a explicação dessa asserção. Então, eu estou salvando os meus clientes no arquivo CSV, não é isso? E depois eu estou comparando se o conteúdo desse arquivo bate com o que eu espero de fato que esteja salvo, né? Então ele está indo lá, está buscando ali, né? Validando ali através do content aqui, ó, lendo o arquivo de conteúdo, né? Se de fato os dados que foram salvos eram da forma como eu esperava que ele tivesse
sido armazenado. Então, eu vou adicionar uma explicação aqui, validate if data saved on file is same as expected, né? Então, valide se os dados salvos no arquivo são os mesmos é, if data, né? Se os dados salvos são os mesmos, é o mesmo que o esperado, né? Se o dado salvo no arquivo é o mesmo que esperado nos meus clientes aqui. Então, vou salvar. Acabei de salvar aqui essa alteração. Fiz uma refatoração bem simples para vocês verem. Logicamente, essa refatoração não deve apresentar nenhuma mudança realmente no, no meu projeto. Então, eu vou mandar rodar aqui esse teste de mutação novamente para validar se de fato essa refatoração foi realizada com sucesso, tá? Então, estou rodando aqui a refatoração, ou melhor, a execução do teste de mutação. Se vocês olharem aqui, ele acabou de rodar novamente, ó. Trouxe para mim aqui, né? De fato, não houve nenhuma mudança, né? No score de mutação. E se eu olhar assim friamente, já não vi nenhuma mudança. Mas não basta só olhar aqui e garantir, tá? Porque, de forma resumida, o Meteor ele mostra aqui somente o score de mutação, mas internamente ele grava também uma tabela com todos os mutantes, né? O estado de todos os mutantes, eu vou mostrar para vocês agora, e também ele grava quais são ali os testes assassinos envolvidos na eliminação de um mutante. Então não basta só olhar aqui e dizer, já está com o mesmo score de mutação, então quer dizer que a refatoração foi com sucesso. Não, vou ter que vir aqui e vou pedir para ele validar a refatoração, e aí se ele validar com sucesso, que é o que ele fez, olha, refatorou com sucesso, ele vai gerar para mim um relatório de análise. Eu vou dizer que quero abrir, sim, quero gerar, quero abrir esse relatório, tá? Então eu vou abrir aqui o relatório que ele gerou. Então, o que me diz esse relatório, tá? Esse relatório me traz basicamente quais são os mutantes que ele identificou nesse projeto, né? E ele compara o estado desses mutantes, tá bom? Então, ele compara aqui se os mutantes anteriormente mortos continuaram mortos e os vivos continuaram vivos, ou sem cobertura continuaram sem cobertura. Se eu mantive, né, essa tabela de mutantes, se eu mantive o estado dos meus mutantes, então quer dizer que a minha refatoração foi com sucesso. Mas eu ainda faço uma outra validação, né? Além de validar se o meu score aqui inicial é igual, e além de avaliar se o estado dos mutantes se manteve, eu também avalio se os testes aqui que de fato estavam envolvidos na eliminação do mutante são os mesmos antes e depois da refatoração. Então eu tenho, de certa forma, 3 níveis de validação usando um teste de mutação da minha refatoração. Eu estou usando o teste de mutação não com o objetivo aqui de saber se o meu teste está bom ou se está ruim. Eu estou usando ele como uma métrica para garantir que o meu teste não está perdendo eficiência. Então, um dos princípios aqui, né, relacionado à refatoração é que quando você faz uma refatoração, você não pode alterar o comportamento. Você altera o código, mas o comportamento tem que se manter. Quando a gente fala de refatoração de teste, por comportamento a gente entende aqui que é a efetividade do teste de encontrar defeitos. Então eu utilizo o teste de mutação para provar, né, que meu teste ele continua identificando a mesma quantidade de defeitos, leia-se defeitos aqui os mutantes, né, a mesma quantidade de defeitos que ele identificava antes da refatoração. Portanto, eu estou dizendo que aqui nesse caso, nessa refatoração que foi com sucesso, meu teste ele continuou encontrando o mesmo número de defeitos, né, matando o mesmo número de mutantes que matava antes da refatoração, ou seja, essa refatoração foi feita corretamente, tá? Então, esse é o objetivo aqui da gente fazer, de usar, né, o teste de mutação, com essa ênfase aí, não em rodar ele para melhorar o teste em si, mas para garantir que o teste refatorado está devidamente se comportando devidamente como esperado, ou seja, que o comportamento das verificações dele não foi modificado, tá? Bom, como prometi, agora a gente vai fazer uma outra validação de um outro tipo de refatoração. Eu vou mostrar para vocês uma situação em que o desenvolvedor fez a refatoração errada. É importante vocês entenderem que o objetivo dessa ferramenta é justamente prever essas situações onde eu faço uma refatoração equivocada.
Por refatoração equivocada é aquela que como eu comentei, né? Uma refatoração correta eu mantenho o comportamento do meu teste. Uma refatoração equivocada eu altero o código e também altero o comportamento, o que vai me trazer aqui uma mudança no meu score de mutação. Tá? Eu vou abrir uma outra classe aqui para demonstrar para vocês. Tá? Portanto, eu vou limpar aqui os dados da refatoração anterior. Se eu estivesse usando a mesma classe, eu nem precisaria limpar os dados, poderia criar uma nova seção de refatoração aqui. Mas como eu vou mudar de classe, eu vou limpar esses dados aqui. Tá? Então, limpar e vou criar uma nova seção de refatoração, tá ok? Eu tenho também que dizer que a classe agora que vai ser refatorada, né, que é o ponto de entrada, o endpoint, é essa classe International Count Test, tá? Eu vou marcar aqui, né, clicar com esse botão e definir essa classe como uma classe que vai ser alvo da minha refatoração. Vou rodar o teste de mutação para mim ter aqui o baseline, né, de mutação, onde eu vou poder, de fato, validar, né, se os dados de mutação foram mantidos ou não. Gerou para mim aqui as informações do meu score, eu vou atribuir isso como baseline, tá? Vejam que é um score diferente, porque é uma outra classe que eu estou trabalhando, né? E aqui eu tenho o meu teste que eu vou refatorar. Essa refatoração que eu vou fazer é um pouco parecida com a anterior. Eu também quero colocar aqui uma declaração da minha afirmação, mas além disso eu vou usar o assert all para cobrir aqui, né? Para envolver todas essas asserções, tá bom? Então eu vou usar o assert all e vou colocar aqui uma descrição, validating the transfer in positive and negative conditions. Então é o que eu estou fazendo aqui, basicamente validando. Deixa eu dar um static import aqui, ok. Eu vou validar, né, a condição positiva e negativa desses assertos aqui. Vou tirar esse aqui, colocar uma vírgula. E aqui eu também vou colocar uma parênteses aqui para fechar. Então, olha só, acabei de fazer uma refatoração, tá? Nesse caso aqui, eu vou simular uma situação que equivocadamente eu alterei aqui, eu comentei, por exemplo, essa segunda refatoração, tá? Então, vejam, né? O meu teste ele foi refatorado, foi refatorado incorretamente. Eu estou fazendo aqui uma operação menos que eliminou uma condição, né? Condição negativa. Então eu espero por essa razão, né, que seja apontada uma falha na minha refatoração, né? Quando eu eliminei esse assert, eu acabei gerando aqui uma alteração. Espero que isso seja evidenciado pela ferramenta Meteor, mostrando para mim uma alteração no comportamento através do score de mutação e, consequentemente, também do estado dos mutantes, tá? Então, eu vou rodar aqui, né, novamente o meu teste. Então, agora é para validar se de fato eu alterei o comportamento aqui, tá? Olha, gente, que interessante, né? Então, olhando aqui, ó, eu vou até rodar esse teste para vocês verem aqui. De unit test, ó, rodei o teste de unidade, ó, veja que todos os testes passaram. Mas na hora que eu comparo, né, o meu score antes da refatoração, né, o baseline aqui, que era 22%, com o score depois da refatoração, esse score caiu. Por quê? Porque eu diminuí, eu tirei um assert. Então, por conta disso, o que aconteceu? Eu afetei o comportamento do meu teste. E aí, se eu mandar ser feita a validação dessa refatoração, logicamente, nós vamos aqui receber uma refatoração feita sem sucesso, né? Olha só, já trouxe aqui para minha mensagem que a refatoração foi realizada indevidamente, né? Então, vamos olhar aqui para ver onde que a alteração foi indevida, tá? Eu vou abrir o relatório. Por isso que é importante sempre olhar o relatório, tá? Para vocês poderem comparar. E olha só, ele está falando aqui, ó, teve duas mudanças aqui, né? Que afetou aqui. Mudanças aqui, quando eu falo mutantes, são dois mutantes que tiveram seu estado alterado, tá? Como que eu sei? É só vir aqui no Change Behavior e ordenar aqui pelos que vem true, né? Os que vem true identifica que, olha, tinha um mutante aqui que antes estava morto, agora não está mais sendo coberto,
e outro que estava morto e não está sobrevivendo, tá? Então veja que eu altero o estado do mutante quando eu erro, quando eu faço uma refatoração equivocada. E eu provei para vocês aqui, mostrei que o Meteor é capaz de detectar essas situações, né? Onde eu erro uma refatoração, onde eu equivocadamente faço uma refatoração aqui que acaba produzindo para mim um teste menos eficaz, né? Então, nem sempre, ao fazer uma refatoração, a gente consegue preservar o comportamento, né? E quando essas situações de não preservar o comportamento ocorrem, quer dizer que a refatoração foi feita de forma equivocada. Por isso que é importante ter uma ferramenta como o Meteor para indicar, né, para denunciar quando você fez essa refatoração incorreta para você poder fazer ali os ajustes e devolver ali a capacidade daquele teste de detectar os mesmos defeitos que ele estava detectando anteriormente. Então, a gente não está usando aqui o teste de mutação, né, como um recurso para avaliar a qualidade do teste. Que sim, o teste de mutação é muito usado para isso, tá? Mas eu apliquei aqui o uso do teste de mutação integrando com o PyTest, né? Veja que o PyTest é uma ferramenta que eu uso para extrair os dados de mutantes para mim, né? Os dados de mutantes que aqui eu me refiro são basicamente qual é o mutante, qual é o score de mutação antes e depois da refaturação, quais são os estados desses mutantes e também quais são os testes assassinos de antes e depois da refatoração. Então, até aproveitando aqui falar de testes assassinos, veja o que ele está trazendo, né? O teste que estava matando aquela transação antes, ó, a lista de testes, ó, ela vinha com aquele teste, né? Que era o teste Money Foreign Transfer, né? Teste Money Foreign Transfer. E agora essa lista está vindo sem aquele teste Money Foreign Transfer, tá? Então, vejam como simplificou bastante a vida da gente, né? A gente descobre se de fato nosso teste continua sendo um assassino de mutantes, porque esse é o grande objetivo do teste, né? Garantir que você pega mutantes, que você pegue defeitos, que você assassine os mutantes. Se o seu teste não está assassinando mais os mutantes, quer dizer que ele ficou pior, tá? Então, esse daqui é o principal, vamos dizer assim, a principal funcionalidade da ferramenta, né? A principal abordagem de uso da ferramenta que eu queria trazer aí para vocês, tá bom? Bom, eu vou mostrar agora uma terceira situação, um pouquinho mais sutil, ainda no escopo dessa classe aqui que eu estou refatorando. Por conta de utilizá-la, eu vou criar uma nova seção de refatoração, sem limpar a seção já existente, tá? Eu estou prosseguindo o trabalho e vou reutilizar, inclusive, aqui o baseline anterior. Tudo bem que o baseline anterior está identificando aqui que você teve um decréscimo, né, na cobertura, mas o objetivo aqui não é mostrar o decréscimo da cobertura agora. É uma outra situação e a gente vai simular essa situação abrindo aqui a classe Py Account Test, tá? Classe genérica, que é uma classe abstrata. Eu tenho esse teste aqui que ele calcula, né, se a média dos depósitos está sendo o valor que eu espero, tá? Então, eu fiz um teste aqui que calcula, valida se a média é a soma dos depósitos dividida pela quantidade deles, tá? Eu vou fazer uma pequena, eu vou forçar aqui um erro, tá? Que eu simplesmente fixei aqui os valores, né? Então, ao invés de colocar aqui o cálculo, né? Eu coloquei aqui diretamente os valores, tá? Então, eu vou vir aqui e vou rodar, vou salvar e vou rodar novamente o teste de mutação e vocês vão ver uma coisa bem interessante, tá? Bom, olha que interessante. Eu tive aqui, né, o mesmo score de mutação, apesar de ter alterado essa asserção aqui, eu ter, de certa forma, tirado a qualidade dela, a efetividade dela. Fiz uma asserção validando uma constante com outra, né? Não tem ganho nenhum aqui pro meu teste, tá? Mas o score de mutação se manteve o mesmo. Vamos ver se na validação eu vou ter algum problema. Validação da refatoração, sim.
Olha, eu trouxe uma caixa de diálogo aqui informando o quê? Ele detectou alterações na lista de testes assassinos, né? Antes e depois da refatoração, né? E ele quer que você valide se você quer considerar os testes assassinos nessa comparação. Eu vou dizer que sim, tá? Olha só, ele descobriu 6 mudanças aqui na lista de Killing testes. Vou gerar o relatório, vou abrir o relatório. Mas antes de falarmos do relatório, vamos voltar aqui um pouquinho na classe para entender o que está acontecendo, tá? Olha só, quando eu faço uma alteração num teste e eu rodo dentro do PyTest, eu tenho que sempre rodar no nível de classe. Então, o PyTest, de certa forma, me obriga a rodar todos os testes daquela classe. Pode ser que algum outro teste que não seja esse efetivamente que eu estou refatorando, ele também esteja matando o mesmo mutante que esse teste que eu refatorei agora. Então, o que eu estou dizendo para você é que apesar de eu ter alterado, né, o meu, a minha efetividade desse teste, no conjunto, todos os testes continuam matando o mesmo número de mutantes. Então, a minha falha nessa refatoração está sendo encobertada, né, pela, pela capacidade de outro teste eliminar o mesmo mutante que esse teste aqui deveria eliminar. Como esse teste aqui não está eliminando mais aquele mutante, ele deixa de constar na lista de testes após a refatoração, né? E aqui está um negócio legal, a gente vê, né? No geral, essa classe ela tem o mesmo score de mutação, né? O mesmo teste mutation score. Porém, né, a lista de testes assassinos ela foi alterada, de método de teste assassino foi alterada. E é isso que o relatório traz para mim. Se eu venho aqui, ó, no Change Behavior, ó, tá vendo que tem um false aqui? Poxa, mas não mudou o estado, verdade, mas com o false tem um asterisco. O que isso quer dizer? Quer dizer que apesar de eu ter mantido os estados dos mutantes, ó, o mutante foi morto, foi morto, foi morto, todavia eu tive alterações aqui na lista de testes assassinos, tá? Aquele teste que eu estava usando lá, vamos olhar aqui, né? Qual que é o nome dele mesmo? Teste Get Amount Deposit AVG, né? Esse teste Get Amount Deposit AVG consta aqui, né? Olha só, como teste assassino. E se eu olhar aqui dentro do After Killing Test, ele já não consta mais. Então, tá aqui uma coisa bem interessante que é ó, ele já não consta mais. Quem está matando aquele mutante é outro teste, tá? Ou são outros testes aqui. Até posso copiar para vocês verem. Deixa eu abrir isso num bloco de notas. Mostrando para vocês aqui os dados do bloco de notas. Então, vejam. Eu tenho, né, o mutante tendo mantido o seu estado, porém, com testes assassinos diferentes, né? Esse primeiro bloco aqui são os de antes da refatoração. E aqui são os de depois da refatoração. Então, eu não tenho mais o get amount deposit AVG matando o mutante, né? Aquele mutante específico não está sendo morto mais por esse teste assassino, né? Os assassinos são diferentes, né? Isso daqui dá para mim uma visão de como existem nuances, né? Eu peguei ali o estudo do Parsai, que falava um pouco sobre esse mascaramento, né? Ele não chega a detalhar muito como isso acontece. Eu comecei a partir do estudo dele a tratar ali a comparação de scores de mutação. Vi que fazia mais sentido também colocar o estado dos mutantes, mas quando eu comecei a desenvolver a ferramenta, eu percebi que mesmo mantendo o estado dos mutantes, algumas refatorações erradas não eram identificadas. Aí eu fui descobrir por que isso acontece. Isso acontece porque você teve ali que incrementar também, considerar também os testes assassinos na validação que não estavam sendo considerados. É importante observar que o PyTest ele já suporta, né, para saber exatamente, até a título de entender um pouco mais da ferramenta, de vocês entenderem um pouco como foi construído, né, para você conseguir a lista de todos os testes assassinos para o mesmo mutante,
você tem que aumentar a redundância da execução, né? Por padrão, o PyTest não faz isso. Quando você roda um teste de mutação no PyTest, o primeiro teste que matou aquele mutante é o que é considerado, né? Mas existe um modo do PyTest trabalhar, que é o Full Mutation Matrix, e esse modo, né, inclusive o Henry Coles fala disso numa thread, né? A partir da versão 1.52, o PyTest passa a trabalhar com a opção, você tem que ir lá configurar a chamada dele, passa a trabalhar com a opção de modo full de execução, onde ele faz essa redundância para capturar todos os testes assassinos envolvidos no assassinato de um mutante. Tá? Então, assim, isso é um parâmetro da ferramenta. Tá? Eu descobri que o Pitch Eclipse não tem essa opção. Ele não permite o modo redundante de execução, aí, o modo Full Mutation Metrics. Então, eu tive que fazer alguns ajustes ali no código do Pitch Eclipse para ele suportar esse modo de redundância, justamente para mim ter essa lista de métodos assassinos e poder comparar os métodos assassinos para garantir com mais efetividade se aquele teste de fato continua matando o mutante, tá? Então aqui é uma nuance, é uma particularidade muito interessante que foi uma descoberta da minha pesquisa também, né? Essa questão dos testes assassinos aí, por isso que essa listagem aqui é tão importante ser conferida, tá? Claro, tem-se a possibilidade de melhorar a parte visual aqui, fazer isso de uma forma um pouco mais automatizada, trazer ali já com mais rapidez esses e até visualmente também essas distinções, né? Sem ter que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, mas a título de pesquisa, isso daqui para mim já é um resultado satisfatório no sentido de que eu já identifiquei, né? Um aprimoramento ainda maior nos trabalhos anteriores que usavam aí o teste de mutação para validação para validação ali da efetividade da refatoração. Tá? Então não basta copiar apenas, ou melhor, não basta apenas você avaliar o score de mutação, avaliar o estado dos mutantes, você também tem que descer nesse nível de avaliar ali na menor granularidade possível também se os métodos de testes assassinos, se os testes assassinos são os mesmos, tá? Há um outro detalhe que em algumas situações isso daqui vai talvez essa validação não sirva quando você reorganiza, renomeia métodos de testes. Então aí você ele vai te dar a suspeita, né, de alteração nos testes assassinos por conta realmente que ele viu um nome diferente ali de um teste, você reorganizou alguns testes e ele vai dar a opção de você considerar ou não. Por isso que ele dá a opção de você considerar ou não, né? Porque em algumas situações não faz sentido você entrar nesse nível de granularidade, tá? Isso tudo seria evitado se o PyTest e o Pitch Eclipse rodassem e permitissem trabalhar no nível de método de teste, ou seja, pudesse só separar quais os métodos que eu quero que sejam executados no teste de mutação. Mas como isso ainda não foi disponibilizado na ferramenta, então eu não consegui tratar de uma outra forma, né? Depois, futuramente, pode ser que o Pitch Eclipse e o PyTest venham incorporar essa funcionalidade que permite a gente rodar o teste de mutação numa granularidade bem menor e aí facilita muito esse tratamento nessas situações muito particulares, tá? Então, só para reforçar, né? É sempre importante olhar quando a ferramenta trouxer aquela mensagem ali, né, de suspeita de mudança dos testes assassinos. Se for uma situação em que você está reorganizando o código, né, é bom você avaliar mesmo, de fato, ali, né, se é um problema na refatoração ou se foi só porque a ferramenta viu nomes ou métodos com umas configurações diferentes, né? E aqui nesse caso, de fato, ali, veja que a gente identificou aqui um problema de menor efetividade do teste, de menor refatoração do teste por conta ali de que eu fiz intencionalmente fiz fixei ali o valor de avaliação ali no meu assert, né? Voltando aqui, só para vocês verem bem, né? Coloquei 50, 150 com 150, então eu eliminei desse teste o poder dele de detectar uma falha, tá bom? Então é isso, pessoal. Queria dar uma visão geral para vocês da ferramenta, de algumas descobertas aí, de melhorias também no processo todo aí de avaliação dos dados vindo de teste de mutação. Lembrando que o PyTest é uma ferramenta importante nesse contexto, poderia talvez ser outra, mas ele é uma ferramenta muito popular, né, e muito integrada, já bem integrada dentro do Eclipse, então eu preferi utilizá-la, né, mas isso pode ser aplicado também, o Meteor futuramente pode incorporar outras ferramentas ou plugins
para fazer essa parte de execução do teste de mutação, para que ele possa coletar e avaliar os dados dos mutantes antes e após a refatoração, tá bom? Um grande abraço.